Bem-vindos de volta ao nosso De Bem com a Pele podcast. Eu sou a doutora Luciana Santiago e hoje eu trouxe uma convidada super especial para bater um papo aqui comigo, que eu trouxe um assunto que, assim, é de interesse ou deveria ser de grande parte das mulheres. Eu tô aqui com a Adria Gisele, que além de ser minha amiga super querida, né, se tornou, por conta da parceria que a gente criou nos últimos anos, ela é administradora, ela é especialista em gestão financeira e especialista também em avaliação de empresas. Seja bem-vinda, Adria. Obrigada, Lu. É uma alegria estar aqui com você hoje, para a gente ter essa conversa bem legal sobre finanças. Eu acho que esse assunto é um assunto que às vezes assusta um pouco, mas a Adria tem um evento que chama Filhos e Finanças, que é para os clientes dela. Gente, esse evento faz um sucesso. Acho que ninguém falta, né, amiga? Ninguém falta. Porque ouvir a Adria falar sobre dinheiro, sobre finanças, é algo gostoso. Eu acho que todo mundo que é muito apaixonado pelo que faz tem esse brilho de quando falar a gente fica assim... E Lu, esse é um dos objetivos. Na verdade, a gente precisa afastar essa dificuldade, essa barreira de gestão financeira, porque é simples. Gestão financeira é algo simples, os conceitos são perfeitamente compreensíveis e assim, no nosso dia a dia, a todo momento nós estamos tomando uma decisão sobre gestão financeira, né? Então, Filhos e Finanças é um evento para mulheres empreendedoras, né, para mulheres empresárias, e esse ano ele tomou um formato diferente, agora é Filhos, Finanças e Elas, porque a gente traz todas as mulheres, todas as clientes. E o evento é justamente para a gente falar sobre finanças, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. E é muito interessante porque até a gente se forma na faculdade de medicina, e isso é uma coisa que, se você não tem de criança com os teus pais te ensinando exatamente aquilo ali, é uma coisa que você vai aprendendo ali meio na marra, né? E quando eu decidi abrir a minha clínica, eu tive algumas dificuldades que eu acho que o pior momento é quando você ainda nem sabe que você tem essa dificuldade, né? Sim. E aí você acha que tá indo tudo bem e vai indo tudo bem, mas pode ficar melhor, né? E eu sempre quis ter tudo muito amarradinho na clínica, sempre busquei pessoas para me auxiliarem naquilo que eu ainda não dominava e tudo mais. Acho que a gente caminhou um bocado, você já me ensinou muita coisa sobre finanças, eu me apaixonei muito, não sou ainda o modelo que ela gostaria que eu fosse. Ela é sim, porque ela entende muito. Ela olha o número da clínica dela e ela já interpreta, ela já consegue tomar uma decisão com base no relatório. E aí as nossas reuniões, elas servem para a gente discutir os próximos passos, mas você é uma médica financista. Ai, meu Deus, muito chique. As nossas reuniões são uma delícia, porque é legal você conhecer os seus números, conhecer se você está indo bem. Eu acho que até é uma realização pessoal mesmo, sim, de você saber que você está caminhando e tudo mais, né? E isso eu acho que traz um passo sólido pra gente, né? E acho que isso é muito importante também pro paciente, sim, lógico, né? Sim. Porque daí você consegue se planejar, se programar para oferecer o melhor para ele, enfim. Mas eu não queria falar só sobre clínica, porque tem várias mulheres que estão assistindo a gente e que não têm clínica ou ainda não empreendem, mas querem tomar um rumo ali da sua gestão e começar a organizar o seu dinheiro e tudo mais. Eu queria te perguntar quais são os primeiros passos para quem assim, só ganho dinheiro, gasto, mas não sei exatamente por onde começar para eu realmente me sentir organizada financeiramente. Legal. Então, gente, olha só, eu lembro da nossa primeira conversa, na verdade, a relação da AG com a Elissar, ela teve dois momentos muito legais, em que o primeiro foi quando a Luciana queria organizar a clínica quando ela ainda estava apenas em uma sala, e ela queria, eu quero aprender sobre finanças. Isso é uma característica que a gente tem na consultoria, que a gente gosta de envolver o cliente nesse universo. Então, assim, a gente não gosta de trabalhar um relatório isolado e falar para o cliente, faça isso ou faça aquilo. E a Lu é uma excelente aluna, ela aprendeu bastante, né? Então, naquele momento, a gente precisava trabalhar o planejamento da clínica dela, que tinha quantos metros quadrados, Lu? Tinha 43 metros. Foi a primeira. Então, naquela ocasião, nós trabalhamos capacidade operacional. Aí todo mundo fala, meu Deus, capacidade operacional? Sim, capacidade operacional, meta de faturamento, a diferença de custo para despesa, que isso é algo muito importante. Para todo empresário, ele tem que saber a diferença de custo para despesa. A gente pode em algum momento abrir para falar sobre isso. E principalmente, a Lu precisava entender quanto que a empresa dela podia pagar
pelo trabalho da Luciana médica. Então, assim, ela estava iniciando um negócio em que ela era funcionária do próprio negócio dela. Ela era empresária e, ao mesmo tempo, ela era executora. E isso nós percebemos que é uma realidade, uma dificuldade das pessoas entenderem, ok, quanto que a minha empresa pode me pagar? Sem que eu prejudique a empresa, sem que eu lá na frente precise fazer aportes, porque eu não sabia quanto que eu podia fazer de retirada. Então, naquele momento, nós definimos todas essas premissas, todos esses parâmetros. Meta de faturamento, custo, despesa, lucratividade, retirada. A Luciana, dona da clínica, estava pagando a Luciana médica. E aí nós caminhamos assim por alguns anos, até que a Lu decidiu expandir. E aí eu acredito que vem a segunda dúvida de todo empresário. Ok, como é que eu vou fazer essa expansão? Quanto que eu posso gastar? Quanto que eu preciso preservar no caixa da empresa para que a expansão não vire um pesadelo? Porque às vezes isso também acontece, a pessoa está num momento confortável, tem ali um colchão financeiro, tem reservas e ela decide expandir. E aí, qual é a melhor forma de expandir? Quanto que ela pode gastar? Em quanto tempo ela vai ter o retorno desse dinheiro, né, do investimento que ela está fazendo? E aí foi quando entramos na segunda fase, que agora a Lu tem a clínica da ampliação, são 3 salas, compramos algumas tecnologias ao longo do tempo. E aí também é uma outra questão, né? Junto com o investimento da obra, o investimento das instalações, o que a gente precisa trazer de novidade em termos de equipamento. Então, posso comprar? Como vou pagar? E foi o que nós trabalhamos aí ao longo desse tempo. E hoje ela já consegue tomar a decisão, ela já consegue olhar o demonstrativo, entender se aquilo está viável, se aquele equipamento valeu a pena, o investimento, né, Lu? Sem dúvida, isso me ajudou demais. E aí depois entra numa outra seara, né? A gente já organizou a casa, já organizou a clínica, aí a gente precisa organizar a nossa PF, né? Nossa pessoa física. Aí foi quando eu corri para a Adra de novo. Adra, agora eu preciso que você me ajude a organizar o meu salário, porque a clínica já está organizada. Você fez a escola de finanças pessoais? Fiz. Sim. Fiz também, ou seja, eu sigo tentando. E aí, como que você, assim, as primeiras dicas, o que você orientaria uma pessoa que quer se organizar? Porque às vezes eu percebo que as pessoas, como eu falei, recebem o salário, fazem a sua retirada da empresa e não sabem muito bem como lidar com aquilo. E recebo muitos pacientes que falam assim, eu queria fazer tal procedimento, mas agora eu não vou ter como, vou ter que me planejar financeiramente. Como de fato se faz esse planejamento financeiro? Gente, então olha, eu gostaria que vocês gravassem 3 conceitos que eles são importantes e eles são simples na organização das nossas finanças pessoais. O primeiro é que a gente precisa etiquetar os nossos desembolsos como o que é o pagamento de uma dívida, o que é uma despesa fixa e o que é uma despesa variável. Então, assim, você não pode pegar todos os seus desembolsos e jogar tudo numa planilha e pensar dessa forma. Eu preciso de X mil reais para pagar todas as minhas contas. Não. Nós precisamos entender do total do nosso desembolso quanto que é a etiqueta de o que é dívida, o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Por quê? Porque a dívida, gente, o endividamento ele acaba. Você amortiza. Inclusive, essa é até a palavra que a gente utiliza. Se você tem uma dívida que ela dura 24 meses, quando você paga a primeira parcela, só faltam 23 meses. Quando você paga a segunda, só faltam 22 meses. Então, você vai amortizando, tá? A despesa fixa é aquilo que você tem todo mês. E ela tem frequência fixa e valor fixo. Tá? E a despesa variável é aquela despesa que ela não tem o valor fixo, mas eventualmente você faz e faz parte da nossa vida, como por exemplo supermercado, farmácia, roupas e acessórios, né? Dermatologia, exatamente. Por que é importante? Porque do total do seu desembolso, a gente precisa entender quanto que está comprometido do seu recebimento com o endividamento. Então, deixa eu dar um exemplo. Imagina que você chega à conclusão que 30% do seu recebimento ele está comprometido com a amortização de dívidas. O que isso significa? Significa que lá na frente você vai conseguir ter esses 30% disponíveis justamente porque você amortizou, tá? E você vai acabando, ok. A despesa fixa, gente, ela representa o comprometimento real do teu
salário, do teu recebimento, porque ela tem valor fixo e frequência fixa. Então, assim, quando você olha e entende o percentual que a sua despesa fixa, ela representa do seu recebimento, do seu ganho, isso já vai te dar um outro olhar, tá? Porque, deixa eu dar um exemplo, imagina que 60% do seu rendimento, do seu recebimento, ele está comprometido com despesa fixa. O que isso significa? Significa que todos os meses você vai ter o seu recebimento e já vai entregar 60% dele, porque está na categoria de despesa fixa. Então, isso já traz uma análise. Será que 60% é bom? Não, é muito. Qual seria o ideal? Olha, eu sempre digo que a gente precisa trabalhar com premissas mais reais. Então, vamos lá, vamos fazer a conta de trás para frente. Poupar 30% do recebimento é uma meta muito desafiadora. Não fala isso, a gente pode tentar. Vamos trabalhar com 20%. Vamos fazer a conta de trás para frente. 20% do valor que você recebe, a gente poupa. Isso tem que ser o ponto inicial, porque às vezes... O ponto inicial tem que ser a gente final, etiquetar. Né? Sobrou, guardou. Na verdade, o ponto inicial tem que ser etiquetar os seus desembolsos e compreender qual é o grupo de despesa que tem, o grupo de desembolso que tenha o maior percentual sobre o seu recebimento. É ali que você vai atuar. Então, e a partir disso, você faz a conta de trás para frente. Ou seja, eu cheguei à conclusão que X% do meu desembolso está comprometido com endividamento. X% com despesa fixa e X% com despesa variável. Ok. Entendi as minhas finanças. E posso chegar à conclusão que tem uma fatia muito grande do meu recebimento que está comprometida com despesa fixa. O que a gente vai fazer com isso? Ok, aí é onde a gente começa a trabalhar a parte de redução. Porque imagina, se você vai reduzir uma despesa que ela representa 2% do seu recebimento, você vai depositar energia em algo que não vai te trazer um resultado. Exatamente. Agora, sabe uma coisa que eu percebo que muita gente tem dúvida? É que acha que o cartão de crédito é uma despesa fixa. Não. Né? Eu gastei tanto, mas tanto de cartão de crédito. E pelo que eu aprendi contigo, na verdade, ele é um meio de uma forma de pagamento. Tem que destrinchar do extrato. Exato. Né? O cartão de crédito, gente, ele é uma forma de pagamento, ele não é vilão, por favor. Não vamos colocá-lo com a etiqueta de vilão. Na verdade, a forma de pagamento, o cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento, certo? O que a gente recomenda? A gente recomenda que o seu endividamento e a sua despesa fixa, tá? Ele seja pago com débito ou Pix. Tá? E toda a sua despesa variável, ela esteja concentrada no seu cartão de crédito. Nossa, isso fez uma baita diferença para mim. Porque quando você mistura, tá, despesa variável com formas de pagamento, por exemplo, imagina que você faz supermercado no crédito, no débito. Como é que você vai conseguir de forma prática entender quanto que você gastou de supermercado? Você vai ter que pegar a sua fatura do cartão de crédito, o seu extrato bancário para somar aqueles desembolsos para poder etiquetar e entender quanto que você gastou com o supermercado. Então a primeira dica é concentre as suas despesas variáveis no cartão de crédito. Ai, Adri, às vezes é um valor de R$15, crédito. Concentre no seu cartão de crédito. Porque dessa forma você vai conseguir, de forma muito rápida, entender, olha, o meu endividamento é X reais, a minha despesa fixa é X reais e a minha despesa variável é a fatura do meu cartão de crédito. Isso é o que a gente consegue diminuir com mais facilidade, né? Já sabe que a fatura tá alta, meu amor. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir a sua fatura e você vai conseguir entender os desembolsos que compõem aquele valor da fatura. Então, você só precisa realmente da fatura do cartão para conseguir entender os desembolsos variáveis. Agora, se você mistura as formas de pagamento, se você faz desembolsos de despesa variável no cartão de crédito e no Pix, por exemplo, no débito, o que vai acontecer é que para você entender o quanto que você gastou com aquela despesa, você vai ter que somar os seus demonstrativos e aí a gente não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso, né? Não consegue. Uma outra coisa também que eu sempre recomendo é que você não tenha faturas de cartão de crédito com vencimentos distintos. Então, por exemplo, eu tenho 5 cartões, Adria. Um vence dia 5, o outro vence dia 15, o outro vence dia 25. Então, como é que você vai conseguir se organizar, concentrar as suas despesas variáveis em vencimentos muito diferentes?
Então, a gente recomenda que, é o que a gente chama, né, em finanças, que a gente organize os nossos ciclos financeiros. Então, ok, encerrei o ciclo do endividamento. Você pode agrupar todos os seus desembolsos de endividamento para uma determinada data, e aí você encerra o ciclo quando você efetua o pagamento do seu grupo de endividamento. Traz as despesas fixas para uma determinada data e encerra o ciclo financeiro das despesas fixas. E agrupa todos os vencimentos de cartão de crédito, tá? Para uma determinada data ou datas próximas, e você encerra o ciclo de despesas variáveis quando você paga as faturas de cartão. Tá? Então, isso seria o primeiro passo para a gente começar a organizar as nossas finanças pessoais, tá, gente? Vamos etiquetar os nossos desembolsos, entendendo do nosso recebimento quanto que é endividamento, despesa fixa e despesa variável, e depois a gente organiza as formas de pagamento, tá? Ok, endividamento e despesa fixa no débito, tá? E concentra as despesas variáveis no crédito. Tá, mas é aquela pessoa que ela tem pavor de cartão de crédito, já estourou um há muito tempo atrás e ela não quer ter cartão de crédito nunca mais na vida dela. O que ela faz? Então, assim, isso é muito comum, Lu. Algumas pessoas, alguns clientes, eles também têm essa demanda. Adri, eu não quero ter cartão de crédito. E aí, qual que é a recomendação nesse caso? Depois que você etiqueta os seus desembolsos e que você sabe quanto que você tem de endividamento, despesa fixa, e já que você não quer usar o cartão de crédito para despesas variáveis, o que a gente recomenda? Que você destine um valor, que você defina um valor, deposite numa conta separada, que não vai ser a conta da sua despesa fixa, e aí você vai utilizando o saldo dessa conta como o pagamento das suas despesas variáveis. Por exemplo, vamos imaginar aqui lazer. Lazer é uma despesa variável, que para algumas pessoas é jantar fora, por exemplo. Tá bom. Então, não quero usar o cartão de crédito, o que eu vou fazer? Eu vou depositar, eu vou definir um valor de despesa variável, vou depositar numa conta separada e vou começar a utilizar esse valor. Ok, cheguei no restaurante, preciso pagar uma conta, que é lazer, não tenho cartão de crédito. Para eu não misturar com a minha despesa fixa, o que eu vou fazer? Eu vou pagar no débito, nessa conta que tem o valor destinado para pagamento de despesas variáveis, caso você não queira ter cartão de crédito. Tá. E nós, mulheres, a gente tem, assim, algumas coisas que a gente precisa, né, Adra? Sim. Depois que a gente se organizou financeiramente, tô sonhando, sei lá, uma viagem, comprar uma bolsa, fazer uns procedimentos dermatológicos. Como que você sugere que esse planejamento seja feito? Olha, isso naturalmente é uma despesa variável, né? Então você precisa definir dentro desse grupo de despesa variável um orçamento para esse gasto. Então, por exemplo, roupas e acessórios. Quanto que eu posso gastar de roupas e acessórios? E aí, à medida que você define esse orçamento, que você vai executando esse valor, tá tudo bem, pode gastar. Sem culpa. Sem culpa, né? Eu acho que é isso que é gostoso, né? A gente se organizar para quando... Apesar de que eu continuo sempre culpada, né? Eu vivo meio culpada. Sempre acho que a gente organiza tanto que aí chega na hora de fazer o desembolso. É porque, na verdade, Lu, eu acho que você chegou no momento em que tu já entendeu tanto as tuas finanças que você começa a fazer a conta do que você poderia gastar com aquele valor. E do que vale a pena e do que não vale. Isso. Porque eu acho que às vezes a gente deixa de fazer uma coisa que é muito importante pra gente fazer várias coisinhas pequenas, e que se a gente juntasse tudo aquilo, daria pra gente ter feito aquele sonho que a gente tem. Exemplo, a pessoa não tem dinheiro para fazer os seus procedimentos dermatológicos. Entretanto, ela vai na farmácia e compra um monte de creme caro. Sabe assim? Então, assim, não tem um certo rigor na hora de fazer as escolhas. Eu acho que depois que você tem mais lucidez sobre quanto você tem, quanto você pode gastar, é mais fácil você fazer, escolher realmente, se conhecer e saber o que realmente vale a pena, né? Exato, porque quando você fala, por exemplo, de objetivos de curto prazo, eu já vi isso na prática. É uma cliente que ela organizou as finanças e ela identificou que alguns gastos estavam elevados e esses gastos não faziam sentido para ela. Então ela falou, olha, não faz sentido gastar X reais com essa conta, tá muito alta, então eu posso economizar esse dinheiro
e começar a gastar com coisas que fazem mais sentido para mim, para minha família, enfim. Então, essa decisão, né, a capacidade de você conseguir decidir o que faz sentido para você, eu acredito que é a coisa mais bonita de educação financeira. Então, você alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, não de forma não programada, mas de forma programada, sabendo que você está tomando essa decisão e que está tudo bem. Porque quando a gente fala nessa questão da culpa, algumas pessoas, elas sentem esse sentimento porque elas pensam, poxa, eu vou tirar férias, mas será que eu posso fazer essa viagem? E quando eu voltar, o que vai acontecer? Então, quando você conhece as suas finanças, você consegue tomar uma decisão sem culpa, você consegue curtir aquela conquista, né? Então, acredito que isso aí é bem positivo, né? Quando a gente chega nesse nível que às vezes a Lu, ela fala assim, Adri, eu queria comprar tal coisa, mas aí eu fico pensando tantas coisas que eu poderia fazer com esse dinheiro. O que isso significa? Significa que de fato ela já tem o conhecimento necessário e suficiente para decidir o que faz sentido para a vida dela, né? Acho que isso é uma parte bem legal. Tem uma Adria, para quando você quiser gastar e você liga para ela, que ela sempre dá, ou ela fala para eu, mas assim, sempre com uma sugestão que realmente faz sentido. Quando ela quer gastar... Eu ia falar isso agora. Adivinhe pra quem que ela mandou mensagem, amor? Pra mim. Meu amor, você merece. Compra essa bolsa que você trabalha tanto, Adri. Vai viajar pra Europa sim, tem que ir. Gente, isso é uma curiosidade. Olha, abrindo um parênteses na nossa conversa, isso é uma curiosidade. Às vezes, quando eu quero fazer algumas tolices, aí eu mando mensagem pra Luciana, eu falo, Lu, e aí o que acontece? Acaba que eu relembro quais são os parâmetros de segurança que a gente precisa ter para gastar sem culpa, como por exemplo, poxa, você já tem um colchão financeiro, uma reserva de emergência. O mercado usa vários nomes para isso, que na verdade tem o mesmo conceito. Colchão financeiro, reserva de emergência, que é exatamente um valor que você precisa ter ali numa aplicação de alta liquidez, né? Que você consegue tirar rápido. Exato, que você consegue amanhã tirar. Tá na tua conta. Então, se você já tem colchão financeiro, se você quer exatamente um valor X que consegue te pagar ali numa emergência, sem que você precise fazer um empréstimo ou alguma outra coisa. Se você já tem uma reserva de emergência, você tem as suas férias programadas já nas suas despesas variáveis, se você já tem um plano de aposentadoria, porque esse é um ponto importante, eu e a Lu, a gente sempre conversa sobre isso. Então tá tudo bem você gastar, né? Tá tudo bem você fazer algumas tolices às vezes. E qual é a porcentagem que a gente deveria ter, assim, para ter a reserva de emergência? Assim, tantos meses sem trabalhar, porque com porcentagem cada um consegue encaixar na sua realidade. Gente, isso é uma excelente pergunta, porque o que acontece? O mercado, às vezes até alguns parâmetros, eles são definidos porque a gente precisa ter ali uma base, mas a resposta certa para essa pergunta depende. Por quê? Porque, olha só, a gente precisa avaliar o risco que pode te tirar da tua empresa de tal forma que isso comprometa o teu recebimento. Por exemplo, vamos imaginar quanto que um empresário, que a empresa depende 100% dele, e se ele sai da empresa amanhã, o faturamento dele é nada. A reserva de emergência dessa empresa e desse empresário, ela tem que ser maior do que de um empresário que, se ele sai da empresa, ela continua faturando, entendeu? Então, assim, Adria, 4 meses é muito? Pra mim, depende. 6 meses. Assim, o mercado fala em 6 meses, né? Quando a gente vem para o mundo empresarial, a gente chama uma coisa, tem um indicador chamado índice de liquidez, que ele diz que para cada R$1 de dívida no curto prazo, que são os próximos 12 meses, você precisa ter R$1 de disponibilidade. O que isso significa? Que você precisa ter 12 meses né, de disponibilidade de caixa na pessoa jurídica. Então, essa pergunta, essa resposta, Lu, depende. Se você é um empresário que, ao parar de exercer a sua profissão ali por algum acidente, por alguma coisa, o seu faturamento automaticamente ele vai para 0, então você vai precisar ter muito mais disponibilidade do que uma empresa que consegue seguir. Então, eu sempre falo que é difícil ter uma resposta assim,
é isso. Depende, né? Depende muito do contexto do contexto de vida de cada pessoa, do trabalho que ela exerce, dos riscos, né, do negócio, enfim. E se a mulher, por exemplo, ela tem uma... Acho que até você pode falar do seu exemplo, né? Ela tem ali o seu emprego, mas ela quer empreender, mas ela tem medo. Sim. Porque, né, ela tem um salário fixo, ela tem a licença maternidade, enfim. Ela tá ali naquela estabilidade, tá infeliz e ela quer empreender. Quantos meses ela deveria guardar de reserva de emergência para sustentá-la nesse primeiro passo? Porque, abrindo um parêntese, quando a gente empreende, os primeiros meses, a gente não tira praticamente nada, é basicamente você investindo. Então, eu quando fui abrir o consultório, eu pagava para trabalhar no consultório, porque aquilo era como se fosse meu lazer naquele momento. Então, eu atendia no plano de saúde de manhã e no meu concurso também. E aí com esse dinheiro eu montei a clínica e com esse dinheiro eu comprava os insumos da clínica. E eu seguia feliz mesmo sem ter lucro, que foi quando eu encontrei a AG. E a gente organizou a casa. Conta aí como é a sua história. Eu queria abrir um parênteses, e eu acho que isso aqui vai conectar algumas mulheres, que é o quê? A questão da mulher empreendedora e a licença maternidade. Por exemplo, quando a gente fala sobre reserva de emergência, que era o que a gente estava falando agora, quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? Aí, ok, no meio do caminho, a empreendedora engravida. Momento lindo da vida dela, que às vezes se torna uma grande preocupação, porque, poxa, Adria, eu tô grávida, e agora? Vai ter minha licença maternidade, eu vou precisar voltar, com quanto tempo? A gente passou recentemente por isso com a Lu, com a Betina, então essa reserva de emergência, ela também leva em consideração isso. Esses planos de ter filho, de licença maternidade, então a sua administradora ou a sua consultoria financeira, ela precisa levar esse número para você. Quanto que você precisa ter poupado ali na empresa para que você consiga sair de férias ou de licença maternidade e sair de forma tranquila. Eu falava muito isso para a Lu, eu dizia, olha, eu quero que você tenha uma licença maternidade tranquila, que você curta a Betina, e nós construímos todos esses parâmetros juntas. Ela conseguiu sair de licença, dando tudo certo. Quando voltou, teve uma licença maternidade legal. Isso é importante e também responde essa questão de quanto de reserva de emergência que você precisa ter. Depende do momento, né, da vida da pessoa. E falando sobre o meu caso, gente, eu trabalhei 10 anos no varejo, numa empresa incrível, e eu sentia muito esse medo de largar, né, a carreira executiva para a carreira de empreendedora. Eu tomei essa decisão mesmo quando eu tive a minha filha, né? Eu tive a minha filha no meio da pandemia, uma história muito interessante. Em algum outro momento a gente conversa sobre isso. E eu tinha medo. Outro dia uma cliente falou assim, poxa, Adria, mas você não deve ter medo das finanças? Eu falei, eu tenho, né? Porque, de fato, todos os meses a gente está recalculando ali para entender para quanto que foi a tua necessidade de reserva de emergência e tudo mais. E aí eu saí do meu emprego, né? Eu já tinha ali aquele valor, e a primeira coisa que eu fiz foi, quanto que a minha empresa pode me pagar? Foi a primeira conta que eu fiz, Lu. Então, eu pensei, ok, quanto que eu tenho que faturar para que eu consiga ter esse recebimento na minha empresa, né? E a partir disso foi quando eu criei coragem de seguir esse sonho, que é a AG. Graças a Deus, agora, né, no mês de fevereiro vai fazer 4 anos que eu estou com dedicação exclusiva. Tomei essa coragem, né, tive essa coragem, conversei com muitas pessoas que foram muito importantes. Eu acho que esse é um ponto também, naquele assunto que a gente não domina, a gente precisa pedir ajuda. Sim. Eu tenho algumas consultorias dos temas em que eu não domino, que elas também me dão toda essa ajuda, né, na AG. Consultoria de cultura organizacional, que não é a minha área. Tem uma consultoria incrível sobre isso, de gestão de pessoas, marketing. Então, você que é mulher empreendedora, você também precisa buscar ajuda naqueles temas em que você não domina. Sim. Agora que eu já sei tudo de finanças, eu descobri quais são os bons investimentos. Me falaram que os bons investimentos são investir na bolsa. Na Chanel, na Hermès. Não é a bolsa de valores. Não é na bolsa de valores, no caso. Tá, gente, olha só. Na verdade, o tema investimento, ele é um tema muito nervoso. Por quê? Porque no Brasil a gente precisa
de forma muito frequente, revisitar o que de fato é um investimento. Algumas pessoas elas falam assim, porque o conceito de investimento é o seguinte, é você fazer um desembolso com a expectativa de receber um valor maior lá na frente, ponto. E aí você consegue dizer, ok, eu fiz um investimento e ele deu certo, porque eu coloquei aqui 10 mil reais e daqui a 2 anos esse desembolso ele volta para mim em forma de 15 mil reais, pronto. Esse é o conceito de investimento. E aí o que acontece? A gente precisa de alguns exemplos, né, para conseguir contextualizar se isso foi um investimento ou não. E eu e a Lu, a gente conversa sobre o exemplo, por exemplo, das bolsas da Chanel e tudo mais. O que acontece, gente? De fato, algumas pessoas que compraram bolsas há algum tempo, que tinham um determinado valor, hoje elas conseguem vender, quando a gente fala de bolsa, é a bolsa Chanel e tudo mais. E hoje essas bolsas têm um valor maior do que o desembolso lá atrás. E aí, ok, isso aí é um investimento. Olha, se a gente for seguir o conceito ao pé da letra, e hoje você compra uma bolsa da Chanel que custa 10 mil reais, e daqui a 4 anos, essa mesma bolsa você consegue vendê-la por 30 mil reais, ok, você fez um investimento, mas eu não considero que esse seja o melhor, né? O mais seguro. Porque na verdade o investimento, ele tem esse conceito. Então todo mundo, quando pensa em fazer um investimento, precisa, independente se vai ser na bolsa da Chanel ou na bolsa de valores, ou ao adquirir um bem, como por exemplo um apartamento, ou até mesmo comprar um CDB, adquirir um CDB, o pano de fundo disso é fazer um investimento. Quando você faz um investimento, é porque você está destinado a fazer um movimento de colocar um valor hoje e recebê-lo maior no futuro, tá? Se isso vai ser CDB, se vai ser na Bolsa de Valores, se vai ser na Bolsa da Chanel, vamos lembrar do pano de fundo. Vamos lembrar que o pano de fundo de fazer um investimento é com esse objetivo. Esse é o conceito de investimento. Então, depende também, né? Então, depende do modelo, depende da marca mas isso pode acontecer. Eu recomendo que você sempre converse com um analista de investimento, né? E o analista ele vai conseguir fazer essas projeções entre aquilo que hoje faz sentido, né? A gente acompanha aí a volatilidade no mercado brasileiro, em que às vezes um movimento é muito rentável, traz uma rentabilidade legal e daqui a pouco o mercado muda e aquilo ali já não funciona mais. Então, como tudo na vida, né, que traz esse dinamismo, o investimento também precisa ser avaliado periodicamente, né? Então, talvez hoje faça sentido comprar uma bolsa e lá na frente ela vai valer muito mais, mas talvez daqui a 3 meses isso não seja mais possível. E aí a gente volta para o contexto de que se você fez um investimento, é com esse objetivo. Fazer um desembolso agora para trazer um valor maior no futuro. Agora, para fechar com chave de ouro, eu queria que você escolhesse um único conselho para a mulher que está assistindo a gente hoje. O conselho... Olha, na verdade eu vou dar um conselho financista e eu vou dar um conselho como mulher, tá? O conselho financista seria, se você tem dificuldade no tema, procure ajuda, mas procure ajuda para que o profissional que vai te orientar, que ele te coloque numa posição de te orientar de forma simples. Assim, eu não gosto de conceitos complexos e de levar o mundo das finanças para algo inalcançável. Então, assim, o conselho financista busque ajuda e receba essa ajuda de forma simples, tá? Então, olha, gestão financeira, gente, é simples, é muito simples, tá? O conceito como mulher, e eu tenho essas reflexões, né, de tempos em tempos, é que hoje em dia nós são os famosos pratinhos, né, e nós temos muitos pratinhos para equilibrar. Então, o conselho como mulher e como empreendedora é o seguinte: todos os anos eu escolho alguns objetivos que eu pretendo colocar muita energia. Então, às vezes, ok, vou arrumar minha casa esse ano, ou então não, vou para academia, ou então vou trabalhar um pouco mais, ou vou me dedicar um pouco mais para minha filha. Então, na verdade, o conselho como mulher não tente colocar todos os objetivos e todos os pratinhos
como alvo naquele ano, porque escolha alguns. Então, assim, ok, esse ano eu serei, mas eu vou me dedicar mais para determinadas coisas. E algumas outras coisas, tá tudo bem, que a gente não vai conseguir colocar, às vezes, a energia que nós gostaríamos. E que tá tudo bem, né? Então, assim, todos os anos eu escolho algumas coisas. Então, assim, eu vou focar um pouco mais no profissional, tudo bem. Vou focar um pouco mais agora aqui só tem uma coisa que eu não deixo de lado, que é a minha vida familiar, né? Mas todas as outras coisas que a gente precisa caminhar em alguma direção, eu me perdoo tranquilamente por não ter conseguido tocar naquele ano. E fica pro próximo ano. E o mais importante, eu acho que de tudo isso, é você se sentir feliz na posição e com os objetivos que você escolheu, né? Eu não abro mão da minha felicidade. Então, assim, ok, precisamos ser felizes, é isso. Você tem que ser feliz como mãe, como empresária, como amiga, como filha, né? São tantos pratinhos e alguns pratinhos vão quebrar e tá tudo bem, né? E aí depois no outro ano ele vira uma prioridade e é isso. E assim a gente vai seguindo. Adra, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida é super corrida. Hoje é o momento que você deveria estar lá com a Manu e você deixou de estar lá com ela para estar aqui comigo. Eu sei o quanto isso é valioso, o nosso tempo, né? Quero te agradecer. Quero te agradecer por toda a mudança que você já fez na minha vida, por contribuir comigo, com outras mulheres. Agora eu quero agradecer por elas também. Por você ser uma pessoa que realmente faz a diferença, que gosta do que faz, e isso realmente transmite de uma maneira muito significativa e muda a vida de muitas famílias, eu tenho certeza disso. Eu que agradeço, Lu. Agradeço a confiança no nosso trabalho. Eu tenho grandes presentes, né, da AG. A Luciana foi um presente. É uma cliente que acaba que, assim, acredito que às vezes a nossa relação profissional, e eu tenho certeza que acontece isso com as suas pacientes também, a nossa relação profissional, ela acaba ali passando essas camadas e a gente acaba tendo uma relação pessoal. Então, conte sempre comigo. É muito legal esse momento aqui da gente estar falando para mulheres e é isso, gente. Eu que agradeço, conte comigo e estamos juntas, todas as mulheres, estamos todas juntas. Sim. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Adra, qual é o teu Instagram, Adra, para as pessoas te seguirem? ag.gestãoempresarial. Pronto, se você tiver perdido, lá é o rumo. Obrigada, até o próximo episódio.